Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus possa estar com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham realmente um belo dia. Vamos à lição? E hoje, domingo 5 de julho de 2026, a lição 2 de hoje, desse novo trimestre, que é julho, agosto e setembro, ela tem como título O Evangelho da Cruz. A cruz é a resposta surpreendente de um Deus amoroso para o problema do pecado e ela é fundamento da mensagem do Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo ao mundo que na época andava caído ali em Corinto e continua caído nos dias de hoje, que eles tinham uma cosmovisão diferente, como as pessoas têm também pensamentos diferentes nos dias de hoje. Na cruz do Calvário é que Deus provou o seu amor para conosco, como fala no livro de Romanos capítulo 5, versículo 8. E mesmo sem ter a garantia de uma resposta positiva do ser humano, Deus provou o seu amor na cruz. Cristo, depois de uma noite assim sem dormir, enfrentar interrogatórios assim duros, constantes, sofrer agressões físicas e emocionais e ainda levar a culpa de um homem pecador, ele se entregou na cruz por amor a toda a humanidade. O sacrifício de Jesus na cruz foi o meio definitivo para que Deus encontrou para pagar a dívida pelo pecado do homem e promover a salvação de todos nós. E a cruz não serviu apenas para salvar, mas para nos mostrar e para também saber que Deus é amor e misericórdia e desmascarar as mentiras que Satanás havia feito sobre o caráter de Deus ao mundo, onde o Satanás sempre solta sobre o caráter de Deus. E Jesus, ao morrer no nosso lugar, ali Deus provou para todo o universo que Ele é amoroso, é um Deus de misericórdia, um Deus que a sua misericórdia dura para sempre. E Ele quer para seus filhos sempre o melhor. E é essa mensagem, justamente essa mensagem, que o apóstolo Paulo prega ali para os coríntios. E o que nós vemos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 até 31, aqui Paulo apresentou uma verdade bastante importante para a nossa vida cristã hoje, como para os coríntios na época, que a salvação ela só vem pela graça, ou seja, pelo sacrifício de Jesus feito na cruz, e a salvação só é pelo nome de Jesus, não há outro meio para a salvação. Não existe outro meio. Deus salva as pessoas através do seu evangelho na cruz, e não por esforços assim de intelectuais, pessoas cultas, ou que também fazem rituais para dizer que pode salvar o homem, ou talvez a sabedoria filosófica humana. Nada disto realmente vai salvar alguém. E Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 até 31, e ali Paulo também exalta apenas a Jesus como meio de salvação e o seu poder transformador que ele tem em cada pessoa. O Evangelho da Cruz não é apenas um perdão para o passado, mas um poder transformador da vida do crente, que no presente, ao entendermos o que salva, somente a graça de Cristo. E assim devemos viver
em obediência, né, a Cristo. Porque o próprio Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, né? Ou seja, Jesus exige de nós obediência e santidade. E foi assim quando os primeiros cristãos, eles entenderam e foram impactados por essa mensagem da cruz, que eles mudaram as suas vidas e passaram realmente a entender a mensagem do Evangelho diferente. A reação dos discípulos, quando eles entenderam o sacrifício que Jesus fez na cruz, foi impressionante. Eles ficaram assim corajosos, né? E começaram a pregar o Evangelho, começaram a falar desse grande amor de Jesus e começou assim realmente a proclamar o Evangelho em todos os lugares. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até 31, Paulo contrasta a loucura que é o entendimento humano com a sabedoria de Deus, uma diferença que existe entre os dois lados. A cruz tem o poder de revelar o pior do ser humano e o melhor de Deus. E nesse capítulo, né, de mais precisamente 1 Coríntios, é introduzida pela afirmação ali no verso 17, para que o poder da cruz de Cristo não seja anulado, né? Está lá em 1 Coríntios 1,17. E a mensagem da cruz deve ocupar sempre o centro da nossa pregação em todos os lugares, em todos os momentos, que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 2, versículo 2. Paulo declarou a todas as pessoas que ele não foi enviado para batizar pessoas. Ele deixou claro isto, e sim para anunciar e proclamar o Evangelho da cruz. Para esclarecer essa afirmação, observe dois pontos aqui que Paulo fala aqui em 1 Coríntios. O verbo grego traduzido que ele fala assim, enviar, quer dizer apostelo, né? que é derivado da mesma raiz da palavra apóstolo. Assim, a principal tarefa apostólica de Paulo naquele momento era para a proclamação do Evangelho. Ele não tinha intenção de batizar, ele tinha intenção de proclamar o Evangelho e que através do Espírito Santo as pessoas se convertam e peçam batismo. O segundo ponto é que as palavras de Paulo sobre o batismo não significavam que o batismo não fosse importante. É claro que o batismo é importante. Ao contrário, estava repreendendo aqueles que estavam demasiadamente se importando em quem realizava mais batismo na época. Em vez de exaltar aquele Jesus que foi a resultante das pessoas serem batizadas, né, que é Jesus Cristo, eles exaltavam o batismo. Ao falar em palavras de sabedoria assim, humana, Paulo, que fala lá em 1 Coríntios 1,17, ele não estava desaprovando discursos firmes e eloquentes. Sim, a ideia é que a sabedoria humana não deve obscurecer a mensagem da cruz, porque a expressão remete à retórica grego-romana. Em Atenas, Paulo recorreu à lógica, né, à ciência e à filosofia, mas colheu por pouco fruto. A importância realmente é a mensagem da cruz, a mensagem que traz a salvação para o homem caído. O apóstolo Paulo em Corinto, ao pregar o evangelho da cruz, vê uma igreja de Corinto desunida e dividida. Ele faz uma pergunta aos coríntios: acaso Cristo está dividido? Está em 1 Coríntios 1,13. E assim, quando nós somos colocados em nosso devido lugar, ao entender a mensagem da cruz, nós somos mais atenciosos, né, na proclamação do Evangelho. Nós somos mais amorosos, nós somos mais cooperativos, destemidos, perseverantes na fé. E é o resultado que uma igreja deve dar, assim, é quando ela realmente prega a mensagem da cruz e que entende o objetivo pelo qual ela foi chamada.
Paulo uniu a igreja de Corinto pela palavra da cruz, né? Que está em 1 Coríntios 1,18. E assim, os verdadeiros cristãos devem pregar o evangelho Cristo crucificado, porque a salvação só vem através dele, Jesus, que está em 1 Coríntios 1,23. O que Paulo fazia, pregar a Cristo, o poder de Deus, que ele menciona, e que ele diz que, que a cruz é a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, que ele diz ali, 1 Coríntios 1,24, é a importância dessa mensagem do Evangelho, onde a salvação só vem através de Jesus. E essa deve ser a mensagem que todos nós devemos falar em todos os lugares, em todos os cantos, pregar, onde nós devemos transbordar de alegria nossos corações por nós servirmos a Cristo e pregar realmente esse Cristo crucificado. Porque o Espírito Santo não escolhe soberbos, o Espírito Santo não escolhe orgulhosos para tomarem a frente e proclamar o Evangelho da cruz. E sim, as coisas humildes do mundo, né, e os desprezados, aquelas que não são para reduzir a nada o que elas são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 28 e 29. E assim vivemos hoje, em dias bem decisivos para todos nós, onde se aproxima o tempo em que a nossa fé será provada e ver em quem nós cremos. Se nós cremos nesse Cristo crucificado, e que será provada severamente por nós aceitarmos a Jesus como Salvador. Estamos preparados com nossas lâmpadas acesas pelo azeite do Espírito Santo? Paulo diz lá, fiel é Deus, que está em 1 Coríntios 1,9. E muito em breve ele cumprirá com a sua derradeira promessa, como diz a Bíblia, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Que você, meu amigo, minha amiga, possa estar preparado para esse momento, para que você aceite a Jesus como Salvador e Senhor somente. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, que está em João 14,6. Salvação é pela graça. Não adianta você fazer obras e querer mostrar ao mundo que você é bondoso. Se você não aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você não será salvo. Essa é a verdade. O primeiro ponto é você aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Aceitar esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque depois as obras, elas vêm por amor a Jesus. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.